Salmo 137. Você encontrou? Do verso 1 até o 4, somente 4 versículos desse verso, né, de saudade, de memória da pátria, de Sião. Mas eu quero compartilhar o que Deus revelou dentro dele. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 137, verso 1 até o 4. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, da nossa Jerusalém. Nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. Penduramos o quê? Eu diria os instrumentos de louvor a Deus. Eles deixaram de ser tocados e ministrados, porque o coração do povo nesse momento estava condoecido, amargurado, dolorido, e eles já não tinham mais forças de cantar. Verso 3: porquanto aquele que nos levaram cativos, os mesmos que nos prenderam, nos pediam uma canção. Que coisa, amados! Os que nos destruíram, eles pediram que nós nos alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião, um dos cânticos que vocês cantavam lá na terra de vocês, cante para nós. E o verso 4 diz: mas como entoaremos um cântico ao Senhor numa terra estranha, onde nós somos escravos? Como nós entoaremos um cântico a esse Deus numa terra estranha, e eu diria onde eles se tornaram escravos? É sobre esse momento difícil de Israel que eu quero falar com você essa noite e desafiá-lo a não pendurar a tua harpa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Pai santo, maravilhoso, eterno, justo, fiel, não há um Deus como o Senhor, não há um Deus como o nosso Deus. Eu quero te agradecer, papai, mais uma vez por estar com a tua igreja, que estar junto com os meus irmãos, papai. Como é bom que a igreja junto, reunida, ela louve o teu santo nome. Mas eu quero te pedir, ó Rei da Glória, que o teu Santo Espírito nesse momento, que conhece, que sonda cada coração que está aqui, o Senhor sabe do pensamento, do coração, dos propósitos, dos sentimentos que há dentro desse homem. Aliás, o Senhor sabe como essa mulher entrou por esta porta hoje. Fale conosco, papai. Desde o início da celebração da manhã, o Senhor tem falado desse estado de espírito. O Senhor tem falado conosco que o nosso prazer precisa estar em Ti, porque em qualquer coisa que estiver o nosso prazer, em certo momento esse prazer vai deixar de existir. Mas se o prazer foi colocado no Senhor, Ele é eterno e é para sempre. Fala dessa verdade e nos ensine a buscar, a caminhar, a abrir a nossa boca com cânticos, ainda que eu esteja numa terra estranha. É o que eu te peço em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Graças a Deus por essa palavra. Amados, um instante da sua atenção para uma palavra que eu penso que pode mudar o seu estado de espírito. E você pode passar, se quiser, ainda hoje, a viver essa vida de contentamento que o Senhor tem para nós. Você crê nisso? O prazer do teu Senhor é que tudo te vá bem. O texto, querido, relata um momento muito difícil do povo de Israel. A Bíblia diz, querido, que por afastamento desse povo da presença de Deus, esse povo, querido, passou a ter uma consequência muito terrível com relação à desobediência que eles tiveram. Para que você entenda, o Antigo Testamento fala de um povo, de um único povo, a nação de Israel, que era aqui chamada o povo de Deus, os representantes do reino de Deus aqui na terra.
Nós conhecemos as passagens bíblicas e nós entendemos que a partir da cruz de Cristo, aquilo que era sombra, aquilo que era o evangelho ou o reino de Deus na terra, representado por uma nação, agora, querido, representantes de todos os povos, de todas as nações, representam o Senhor aqui na terra. Jesus, querido, trouxe, através do seu sangue e morte de cruz, vida para povos de várias línguas, inclusive brasileiros como nós. E nós passamos, como igreja, a sermos reconhecidos então como povo específico do Senhor. Quando nós falamos então de povo de Israel, representando aqui, querido, por esse momento difícil, nós estamos falando também do povo de Deus que existe hoje e que está aqui reunido. Um povo que, como este, também passa por momentos difíceis, por momentos de choro, como eles estão aqui chorando agora. O chorar, querido, ele não é pecado. Aliás, o próprio Jesus, quando viu Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou de tristeza em ver o seu amigo que tanto amava morto. A verdade, querido, para nós é que o caminho é estreito, e nesse caminho estreito, algumas percas vão acontecer. Alguns momentos, querido, de dor, que nós não teremos muita explicação humana para te dar. O fato é, querido, que quando eu creio no Senhor de verdade, eu preciso voltar a caminhar. Quando eu tenho o Senhor como meu contentamento, embora a tristeza ela venha a existir num determinado momento, eu preciso continuar vivendo. Eu preciso continuar fazendo o que nasci para fazer. Esse povo, por um momento, eles não entenderam isso. A Bíblia diz, querido, que por desobediência e por afastamento de Deus, eles foram invadidos. Quem? A terra de Israel. Havia um império gigantesco, que a história diz que foi um dos maiores impérios que existiu na terra, o Império Babilônico. A Bíblia diz que o Senhor permitiu. O Senhor o quê? Permitiu que entrasse em Israel, em Jerusalém. Mas não era ali o povo de Deus, sim. Mas Jerusalém não era a casa do próprio Deus, simbolizada na terra, sim. Mas torna a dizer, querido, quando o homem se afasta da presença do Senhor, a proteção deixa de existir. Preste atenção nisso, quando o homem se afasta da presença do Senhor, porque ele tem esse livre-arbítrio. Por te amar, o Senhor permite. Ele não te prende. Por afastamento, o povo deixou de amar o Senhor. A proteção foi-se. Nabucodonosor, que era o rei daquele império, entrou com mão forte, viu, querido? A Bíblia diz que fez um cerco em Samaria, ficou sitiando a cidade durante muito tempo, muitos morreram de fome, não tinham como sair das muralhas, a comida acabou. A Bíblia diz também que ele entrou em Jerusalém, querido, e destruiu a cidade. Muitas crianças foram mortas, muitas mulheres, muitos homens. Houve, querido, uma mortandade muito grande, uma destruição muito grande. E a Bíblia também diz, querido, que muitos foram exilados. Eles não sabiam disso. Os textos bíblicos revelam, querido, que eles não quiseram receber essa verdade, porque o profeta Jeremias, por muitas vezes, disse para Jerusalém, Jerusalém, se arrependa. Jeremias chegou a chorar, querido, no meio daquele povo, dizendo, se arrependam, dura é a mão do Senhor, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo. Mas eles não se arrependeram. E aquilo que o próprio Jeremias disse que viria, aconteceu. Aliás, ele mesmo foi levado. Ele é um dos que são levados no cativeiro. Esse cativeiro na Babilônia vai durar 70 anos. 70 anos, um ciclo completo. 7 na Bíblia significa ciclo completo.
O que Deus tinha a fazer com aquele povo, Ele vai fazer. Ele vai tratar de uma maneira muito difícil. Pense você é tirado da sua casa, você é tirado do meio da sua família, você é tirado da sua igreja, porque o povo de Israel sempre foi um povo festeiro. Eles sempre foram de cânticos, eles sempre foram de demonstrar a Deus a sua gratidão através de danças. Ainda hoje, o povo de Israel celebra tudo, querido, que Deus fez. Lá no passado, nos dias de hoje, eles celebram a terra, eles celebram a liberdade lá do cativeiro do Egito, eles celebram a plantação, eles celebram a vida, como gratidão a Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E eles faziam isso nessa época, só que por um momento, a Bíblia diz que eles pararam de cantar. Os dias eram difíceis, eles foram tirados daquela vida prazerosa que eles tinham. E mais do que isso, deixaram de ser livres para se tornarem escravos. Deixaram de ser livres. Não é que eles nasceram escravos, eles se tornaram escravos. E eu penso que é pior. Deixar a vida que tinha, a proteção que tinha, por escolha, e viver uma vida, querido, difícil como eles foram viver na Babilônia. Quando eles chegam ali, querido, o texto diz que em um desses dias dos 70 anos, alguns deles sentavam na beira dos rios da Babilônia, e eles começaram a dizer: que saudade de Sião, que saudade da nossa terra, que saudade daquele tempo em que nós éramos livres. Interessante, querido, que você percebe o coração cheio de tristeza, cheio de dor. Eles haviam feito daquele acontecimento um estilo de vida para eles. Não tem mais alegria, não tem mais cânticos. Tanto é verdade que eles penduraram as suas harpas. Os instrumentos que eles tinham de adoração foram pendurados. Não era que eles não levaram, a Bíblia diz que eles levaram. Tanto é que eles penduraram nos salgueiros daquela terra. Mas eles escolheram não cantar mais. Eles escolheram viver com aquela dor para sempre. Você sabe, querido, que tem vidas que escolheram viver dessa forma também. Homens e mulheres que por um fato, por um acontecimento, por um algo difícil que viveram, eu não estou dizendo que isso que você viveu não foi difícil. É claro que deve ter sido algo difícil, que quando nós pensamos, às vezes nos traz a lembrança de dor. Mas eu vim aqui desafiar você, querido, em nome de Jesus, pelo amor que há em Cristo, que te deu a vida e que tem para você a plenitude de um futuro muito melhor daquilo que você já viveu. O desafio para nós, querido, que somos dele e que temos o entendimento de quem ele é para nós, é de voltar a cantar, é de voltar a sorrir, é de não fazer dessa coisa trágica, difícil, um memorial dentro de você. Esse povo, querido, eles decidiram não cantar. E você sabe, querido, que quando o nosso coração ele fica muito endurecido e triste, isso traz para o rosto. A Bíblia diz isso, que o nosso rosto demonstra como é o nosso coração. Tem pessoas que têm dificuldade grande de sorrir, querido. Isso não pode ser normal para nós. Isso não pode ser uma realidade na nossa vida. Alguém que tem dificuldade de sorrir. Você sabe que tem homens, querido, que se eles forem sorrir hoje, até um barulho de coisa enferrujada acontece, né? É verdade. Tamanha dificuldade. Tamanha dificuldade de abraçar. São pessoas duras. Não porque elas são duras de coração, não. Algo fez com que esse sintoma trouxesse para dentro dela uma prisão. Não são contentes. Se fecham.
E eu te pergunto, querido, será que o propósito para que nasceu, você vai conseguir cumprir bem esse propósito de falar desse amor que existe em Jesus com essa escolha, com essa maneira de viver? Eu penso que se nós, de uma maneira muito fechada, sem cantar louvor, é claro que o cantar louvor é uma expressão, é uma analogia. A palavra expressa, ela é expressada com contentamento, com verdade dentro de nós. Será, querido, que se eu não cumprir esse propósito dentro da minha vida primeiro, porque é de dentro para fora, você crê nisso? Esse contentamento é de dentro para fora. Diga para o teu irmão, esse contentamento é de dentro para fora, meu irmão. Quando isso acontece, querido, você vai surpreender até o ambiente que você vive. Olha para o texto para você ver. A Bíblia diz, querido, que os cânticos espirituais de Israel eram cânticos que falavam do seu Deus, como ainda é hoje. Preste atenção, os cânticos espirituais de Israel falam na grande totalidade do seu Deus. E quando eles estão aqui, querido, lembrando de Sião, dizendo que penduraram as suas harpas, eles fazem uma declaração importante, e é nisso que Deus me levou nesse dia. Ele diz, querido, o texto diz que os babilônicos pediram para aqueles que estavam exilados para cantar os cânticos de Sião. Olha que coisa, amado. O próprio adversário, o inimigo diz: cantai os cânticos que vocês cantavam lá em Sião. Mas quem disse para eles? Quem foi que falou? Os babilônicos serviam outros deuses. Eles eram acostumados, queridos, com muitos deuses. E ainda assim, eles dizem: cante o cântico que vocês cantam para o seu Deus. Nós queremos ouvir. Querido, até em terra estranha Deus vai te usar. Querido, até em terra estranha Deus vai te usar. Querido, até nesse deserto, até no meio dessa dor, no meio dessa perca, no meio dessa coisa que você não planejou na tua vida, Deus vai te usar. Mas volta a cantar. Eu te faço um apelo, homem, mulher de Deus, volta a cantar. Pega a tua harpa de novo. Isaías 54 no verso 1, diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião. E ele diz: ó você que é estéril, canta, mãe. Mãe de quem? Porque depois ele vai falar profeticamente mãe de muitos, mas na verdade ela é estéril. Eu digo que cantar em Sião é fácil, viu, querido? Louvar no meio da congregação, maravilhoso. Hoje eu estava no céu, viu, querido? Vocês me levaram para o céu hoje, com louvor. Maravilhoso. Te levou para o céu também? Não estava maravilhoso? Tudo perfeito para ele. Mas é mais do que louvar em Sião. Louvar em Sião é fácil, querido. Quero ver louvar na Babilônia. Louvar em Sião é fácil. Está tudo certo, está tudo maravilhoso. No meio de vós é um contentamento só. Mas como é difícil, querido, louvar na Babilônia. Louvar num momento difícil. Eu não estou falando da perca, você cantar louvores, querido. Aliás, até na morte nós cantamos louvores, sabedores de que o Senhor salvou aquela vida. E nós, como crentes em Jesus, sabedores que Ele veio buscar, o que nós fazemos no dia do velório? Cantamos louvores. Mas como é difícil, pastor. Como dói, é verdade, meu irmão. Mas o Senhor te chamou para ser diferente nessa terra. O desejo de Deus é que na tua boca, querido, haja um sorriso. E dos seus lábios, da sua língua, saia louvores. O Salmo 30 diz isso. Abra lá. O Salmo 30.
Fale conosco, Pai. O salmista, no Salmo 30, no verso 11, diz assim: foi o Senhor que tornou o meu pranto em folguedo, em alegria, em contentamento. Pranto transformado em alegria. Salmos 30, verso 11. Tiraste o meu cilício, a minha cinza, o meu dia de tristeza, e o Senhor me cingiste com óleo de alegria. Para que a minha glória, o meu contentamento te cante louvores, e não se cale, Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre, diz o salmista. O propósito de Deus, querido, é que você viva uma vida de contentamento. O Senhor não te chamou para tristeza. Diga para o teu irmão, o Senhor não te chamou para ser triste, querido. Aleluia. Mas por que Ele permitiu? Ele tinha propósito. Por que o Senhor permitiu, pastor, tirar o seu povo da sua terra? Eles eram desobedientes, eles estavam distantes. E você vai ver, querido, lendo a história, que tudo isso trouxe um efeito poderoso na própria Babilônia. Porque alguns ali resolveram cantar. O que você falou? Alguns resolveram cantar. Alguns resolveram permanecer com a mesma fé que eles tinham quando eles estavam em Sião. Me dá um exemplo. Daniel. Daniel também foi um dos exilados. Eu não vou nem falar dos amigos dele. Eu vou falar dele. E dele, eu penso que você conhece bem, porque tem um livro que fala só sobre ele. Ele manteve sua vida de oração. Ele manteve a sua vida íntegra. Ele manteve sua vida de louvor. A ponto, querido, de Daniel ser honrado naquela terra de uma maneira maravilhosa. Mas por que Deus vai usar esse homem? Entre tantas qualidades que ele tinha, ele não deixou de louvar. Muitos ficaram lembrando de Sião, eles penduraram as suas harpas e eles deixaram de louvar. O texto, querido, se você olhar só para essa parte do texto, você vai até se comover e dizer, não, eles estavam certos. Mas se você olhar o contexto todo e você perceber, querido, que até os babilônicos estavam querendo ouvir o louvor que é entoado a esse Deus, algo eu preciso fazer. Você vai ver que adiante, querido, até o Nabucodonosor, que era o rei deles, vai se render. Estou para te dizer, querido, que eles já ouviam esse louvor que vinha de Sião. Estou para te dizer, querido, que eles já ouviram falar da fé que há naqueles que são de Cristo Jesus, o Senhor. Estou para te dizer que eles já ouviram falar de você, querido. Jaguariúna sabe quem você é. Amado, a tua família está esperando você cantar, porque ela sabe quem você é. Você crê nisso, amado? Mas nunca me falaram nada, mas estão te observando. Verdade. Diz para esse irmão, para essa irmã, esse mundo está te observando. Volta a cantar, Daniel. Volta a cantar. Volta a celebrar, meus irmãos. Pastor, eu não tenho motivo para louvar mais. Não é verdade. Ele não deixou de ser Deus. Pastor, mas o que está me acontecendo hoje? Mas quem disse que a alegria vem da circunstância? Querido, eu conheço um pouquinho da história de muitos aqui. E se falar que não é justa a dor, é justa. Porque eu não passei pela dor que eles já passaram. Mas eu louvo a Deus, porque eles não fizeram do dia mal uma maneira de viver. Tem a dor, tem a lembrança. Tem realmente, parece que tem uma falta, mas eles preenchem essa falta nele.
E eu vou voltar a caminhar, pastor. E eu vou voltar a ser feliz, eu vou recomeçar. Recomeça, meu irmão. Recomeça hoje, se necessário for. Mas recomeça em Deus com uma vida de contentamento, porque é essa vida que Ele tem para você. Esse povo estava lá, querido, dizendo, não vou cantar, está pendurado o instrumento. Mas Daniel, para me dizer, querido, havia muitos outros que tomaram essa posição, mas Daniel, como nenhum outro. Eu penso que cantou louvores ali, que orou. Ai, teve muita gente que se levantou contra, é verdade, sempre vai ter. Mas o propósito de Deus se cumpriu. Até o Nabucodonosor, querido, até o rei dos babilônicos, Deus viu arrogância nele. Eu vou mandar esse homem pastar. Será que é de lá que vem esse termo? Mandar o outro pastar? Porque de fato foi o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que um rei, querido, tão poderoso humanamente falando como esse, ele foi parar no meio do pasto. A Bíblia diz que os homens começaram a olhar para ele e dizer, aquele é o rei? Mas ele parece um animal. As unhas cresceram, o cabelo ficou grande, a barba. E ele ficou muitos dias naquele pasto. Até saber que o Deus de Israel era o único Deus genuíno na terra. E o Senhor vai trazer de novo, querido, esse rei, vai colocar ele no lugar onde ele estava com dupla honra. Mas agora, com uma declaração nos seus lábios, com um riso na sua boca, com o mesmo cântico que havia em Sião, ele vai dizer, não há um outro Deus a não ser o Deus de Israel. Deus tem sua maneira, querido. O exílio mudou a Babilônia. Depois que Deus fez tudo isso lá, Deus disse, agora vocês estão prontos para voltar. Porque o meu plano não é que vocês terminem escravos. Não é que vocês terminem na tristeza. O meu plano é que vocês se arrependam. O plano de Deus é que o homem se arrependa. Deus não tem prazer na tua dor, querido. Diga para o teu irmão, Deus não tem prazer na tua dor. Aleluia. E eles vão voltar? Vão voltar. E vão voltar como? Salmo 126. Aleluia. Deus tinha um plano no exílio? Claro que tinha. Era restaurar a Babilônia? Sim, ele tinha isso como plano, mas principalmente restaurar Jerusalém. Porque eles vão voltar. Você encontrou o Salmo 126? Olha o cântico de vitória aqui, querido. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso. Olha o propósito voltando, querido. A nossa boca se encheu e a nossa língua de cânticos. Eu penso que há muito tempo eles não cantavam. E então se dizia entre todas as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Amém, querido? Ai, pastor, quem é esse povo que saiu do cativeiro e está caminhando para Sião, feliz, cheio de riso e contentamento? Você está olhando para um deles. Mas não é o hebreu, o judeu? Não, querido, isso aqui é você. Você estava num cativeiro, amado. Você estava sem vida. Você era alguém fechado, querido. Não tinha sorriso nenhum. A Bíblia diz que Ele te tirou daquele tempo de escravidão. Quem crê nisso, amado? Aleluia. Quem crê que há motivo para festa?
Esse Deus é um Deus festeiro, amado. Eu estou voltando para Sião. Quem aqui está caminhando para Sião? É clara essa linguagem para você? Amém? A Jerusalém celestial, a Jerusalém que o Senhor está preparando. A Bíblia diz que essa Jerusalém é chamada na Bíblia de Sião. E é para lá que nós, o povo de Deus, estamos indo. Isso é motivo de quê? De riso, de festa, de contentamento. E por mais que você diga para o céu, eu estou triste, vou viver triste, isso não convence o coração de Deus. Porque Ele deu seu Filho para que você tivesse alegria. Querido, eu te faço um apelo. Ai, Filadélfia querida, seja alguém cheio de contentamento. Seja alguém, querido, que com a sua alegria, estou falando nem no muito falar, viu, querido? Estou falando no sorriso nos seus lábios, no contentamento que há em você, que você possa trazer muitos a Cristo pela sua alegria. Você crê? Você crê, querido, que a alegria converte? Eu creio. E a tristeza? Afugenta. Vai falar de Jesus como? É bem capaz de você ir lá, querido, se você tiver caído. Eu vim falar de Jesus. Ai, não quero não. Você é triste. Quero não. Você vive uma vida aí de lamento. Não quero esse Jesus não. Mas se você chegar cheio de contentamento, querido, você mal vai abrir a boca, a pessoa vai falar, eu quero. Você é feliz. Eu vejo, eu vejo as coisas acontecem na sua vida, você não fica caído. Aliás, cair, querido, pode acontecer com qualquer um. A diferença é que eu não ficarei prostrado. Não estou falando de um super Ricardo não, viu, querido? Não me olha assim não, o pastor não cai de jeito nenhum. Já caí e tenho que vigiar para não cair de novo. E se cair? Ele é fiel para me levantar. Porque desistir de Sião, querido, não vou mesmo. Desistir do riso, do contentamento, não vou mesmo. Vou subir nesse altar para dizer para você, existe um Deus que vai mudar a tua sorte. Babilônia não é o teu lugar. Aleluia! Oh, digno! Babilônia não é o teu lugar. Diz amém. Um lugar de escravidão, pastor, não é o teu lugar, Ele te fez livre. Na beira daquele rio, eu quero me lamentar até. Não é o teu lugar. Querido, voe, porque o Senhor te deu asas. Asas como de águia. Voe em nome de Jesus. Escolha ser alguém feliz. Você sabe que Deus, Ele ama surpreender você, né? Amém? Sabe aquele dia que você acorda e fala, não. Querido, Ele traz à existência aquilo que parecia um sonho. Você já passou por isso? Coisa que acontece na sua vida, você fala, não, mas é o que eu pedi lá atrás. Eu estou vendo você assim, olhando para a coisa real, você está tocando e você está falando assim, mas é o que eu pedi lá atrás. Sabe o que é isso, querido? É como os que sonham. Esse povo que estava voltando, eles estavam como os que sonham. Voltar para Sião é um sonho. Cantar louvores a Ele, sorrir, é um sonho. Nós estamos presos, nós estamos em terra estranha. Pega a tua harpa de novo. Pega a tua harpa de novo. Você sabe que o teu louvor, querido, não tem ninguém que vai cantar por você. Esse instrumento é único. Não há ninguém igual a você. Cante por mim, pastor. O meu louvor vai chegar no céu, eu creio. Mas é o meu louvor para Ele. Você precisa cantar louvores a Ele. Você precisa escolher os seus dias para viver de uma maneira diferente. Cante, querido. Desista não. Porque se Deus vai surpreender você. O choro pode durar, mas vem. É de manhã, viu, querido?
É no outro dia. É no outro dia. Você sabe que depois da meia-noite já é outro dia, né? Diga para o teu irmão, depois da meia-noite já é outro dia. E pela manhã, Ele vai te alegrar. Oh Deus maravilhoso! Enquanto você dormia, Ele preparava. Aí o dia amanhece e você... Não creio, creio. Demorou tanto, você pediu tanto, e na hora que vem você fala, não creio, não creio. É Deus. É Deus, querido. Não limite nada. Sabe para quem? Esses que andam em contentamento, com a boca cheia de riso. Para esses, querido, que faz do ministério um ministério de contentamento, que contagia os que estão em volta, até mesmo o inimigo. Aqueles que se levantam contra ti, até eles vão ouvir os louvores que são entoados pela tua boca. Você crê? Num primeiro momento eles podem achar insuportáveis, mas eu penso que alguns deles vão dizer, que letra que é essa? Que música que é essa? Você sabe, querido, que eu fui a prova evidente do que aconteceu num comércio que eu estava, testemunha ocular. Pronto, achei a palavra. E o irmãozinho colocou lá um louvor internacional, né? E tinha um casal lá, e eu vi que eles estavam prestando muita atenção na letra. Quando ela foi sair, ela disse para o dono do comércio, que letra que é essa? Você pode gravar para mim essa música aí? Querido, eu nunca vi ninguém falando isso a respeito da música do mundo. O louvor, querido, ele liberta. O louvor liberta. O cântico que sai da tua boca é profético. Amém, querido? Eu não estou falando especificamente só do louvor que é ministrado através da letra. Você sabe que salmos, todos eles são hinos de louvor a Deus. São poemas. Eu penso que a tua história merece, querido, um poema para Deus. A tua história é um poema, querido. Com começo, com meio e sem fim. Tua história, eu gostei disso quando o Espírito Santo me disse. Tua vida, filho, tem começo, tem meio, que eu penso que é essa temporada aqui na terra, mas não tem fim. A vida é eterna. Tua história tem começo, meio e não tem fim. Você sabe como que o céu vai te receber? Com cântico, com festa. Apocalipse chama, querido, o dia do encontro, as bodas do Cordeiro. É festa de novo. Amém, querido? Ó, querido, quando eu partir, faz festa aqui na terra, viu? Não vai também dizer, graças a Deus ele partiu. Não, também não precisa tanto. Mas canta louvores. Diz, Deus foi bom. Porque lá no céu eu vou estar em festa. Amém, querido? Seja alguém cheio de contentamento. Não aceita, querido, frustração, desânimo, agonia. Isso leva para depressão, hein? Se encha do contentamento que há em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, querido? Esses são chamados por Deus. Esses não desistem. Eles têm uma história, às vezes de perca, de dor, mas eles sabem em quem eles têm crido. Eles não desistem. Eles são como Daniel, em terra estranha, fala do Senhor. Em Sião, fala do Senhor. Eles vivem pelo Senhor. Vamos escolher viver assim? Quantos querem viver assim? Amém, querido? Em nome de Jesus, que seja assim. A tua escolha.
contentamento. O louvor diz: o meu prazer é estar em ti. E o seu prazer é estar em mim. Não há ninguém mais confiável do que o Senhor. Não há ninguém mais bondoso do que Ele. Não há ninguém mais doce do que o meu Jesus. Ninguém mais santo, ninguém mais puro, ninguém mais digno. É o meu Senhor.